Antes de começar a conversar, vamos respirar bem profundamente? Outra vez? Pronto. Agora sim, vamos tomar um cafezinho. Hoje eu quero conversar um pouquinho diferente com vocês. Amanhã eu volto a trabalhar. E, para ser muito sincera com você que me acompanha aqui, o meu coração ele está bem apertado. Talvez você aí do outro lado também esteja vivendo um retorno hoje. Um retorno ao trabalho, um retorno depois de enfrentar uma doença, depois de um luto, depois de uma separação dolorosa, ou simplesmente depois de uma pausa longa. Eu senti que precisava tomar esse café antes com você, da gente começar, da gente voltar para a vida real. Curiosamente, quando eu pensei no vídeo dessa semana, eu percebi que eu não queria gravar sobre produtividade, nem sobre organização, nem sobre aquelas metas mágicas de motivação que a gente vê na internet. Eu queria conversar sobre algo muito mais real, que é a coragem de começar. A coragem de recomeçar, melhor dizendo. Enquanto eu preparava essa conversa, eu fiquei pensando em quantas pausas a vida já me pediu. Algumas eu escolhi, outras chegaram sem pedir licença, tipo arrombando a porta. E, ironicamente, foram justamente essas pausas forçadas que mais me transformaram. Eu já precisei fazer pausa para estudar, já precisei fazer pausa para viajar de férias, quando parecia que todo mundo estava correndo, eu tinha parado no tempo. Já precisei fazer pausas para cuidar das pessoas que eu amo. E recentemente eu precisei fazer uma grande pausa para cuidar da minha própria saúde. Então houve momentos que a vida simplesmente disse: agora pare um pouquinho e você precisa respirar. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês. A história do carvalho e do bambu. Não sei se vocês conhecem. Na época dessas pausas, eu confesso que eu não entendia. Quando eram pausas forçadas, eu ficava brava, angustiada, com medo. E queria que tudo voltasse a ser exatamente como era antes. Porque uma pausa forçada é diferente de uma pausa programada, de uma pausa para férias, para descanso. Mas esses dias eu estava lembrando de uma fábula antiga sobre duas plantas que viviam lado a lado na floresta. O carvalho imenso, robusto, e um pequeno bambu bem fininho. O carvalho, ele vivia zombando do bambu, dizendo: ah, você é tão frágil, qualquer brisa vai te fazer curvar. Olhe para mim, sou forte, duro, eu enfrento o vento sem sair do lugar. O bambu só sorria. Então um dia veio uma tempestade avassaladora. E o carvalho, tentando ser forte o tempo todo, resistindo rigidamente contra o vento, com toda a sua imponência, ele acabou acumulando tanta tensão que suas raízes não aguentaram. E ele quebrou ao meio. Já o bambu, conforme o vento batia, ele se curvava. Ele aceitava a tempestade e inclinava-se até o chão se fosse preciso, e quando a tempestade passou, ele se ergueu intacto. Sabe o que o bambu me ensinou para o dia de amanhã, para o meu retorno ao trabalho? Que a verdadeira força, ele não está em ser rígida, em aguentar o sofrimento em qualquer ambiente que seja, sem reclamar ou fingir que somos invencíveis. Se curvar para descansar, para chorar ou para se cuidar, não significa ser fraca. Se não tivesse parado, se eu não tivesse me curvado como o bambu, talvez eu tivesse ainda vivendo no meu piloto automático, não tivesse parado para me olhar
para olhar para o meu corpo, para cuidar de mim. Então hoje eu agradeço pelas dificuldades que eu vivi. Aliás, eu não agradeço pelas dificuldades que eu vivi. Eu agradeço muito pela mulher que essas dificuldades me ajudaram a transformar. Eu acho que o verdadeiro aprendizado está aí. Que proveito eu vou tirar dessa dificuldade? Como ela pode ser para mim uma escada para o meu crescimento, né? Então amanhã eu volto ao trabalho e seria mentira se eu dissesse que eu estou voltando exatamente igual a Rita que saiu de lá no dia 21 de janeiro de 2026. Eu volto mais consciente dos meus limites. Eu volto mais agradecida pelos dias bons, muito mais cuidadosa comigo mesma e principalmente sabendo que fazer uma pausa quando o corpo ou a mente pedem não significa desistir da vida, significa cuidar da vida para poder continuar. Então a pausa, ela não atrasa a caminhada. Na verdade, a pausa, ela prepara o nosso corpo para os próximos passos. Então, existe uma ideia boba de que pessoas maduras ou profissionais experientes não sentem medo. Sentem sim. Eu sinto. Talvez você esteja sentindo nesse exato momento por alguma coisa. Depois de tantos anos trabalhando e me dedicando à vida à saúde, eu aprendi que o corpo fala, mas a alma também fala. E às vezes ela só está pedindo que a gente volte um pouquinho mais devagar, respeitando ali os nossos limites. Então nem sempre voltar significa dizer voltar igual. E isso serve para tudo, viu gente? Não é só um retorno ao trabalho, para tudo. Pelos vários motivos que te fez pausar, esse retorno, ele não vai ser igual. Às vezes a gente volta mais forte, outras vezes a gente volta muito mais sensível. E adivinha? A sensibilidade também é uma forma linda de força, viu? Talvez amanhã, quando você precisar voltar para alguma coisa, e te dê frio na barriga. E se isso acontecer, vá no seu tempo. Não tenha vergonha de caminhar devagar, e é isso que eu estou dizendo para mim o tempo inteiro. Porque devagar também é um jeito bonito de seguir, né? Também é um jeito bonito de seguir. Lembre-se, você não precisa estar completamente pronta para recomeçar. Então eu queria pedir a vocês que deixem nos comentários o que seu coração também já sentiu apertado antes e antes de um recomeço, em que situação você vivenciou isso? Vamos nos acolher aqui embaixo? Então eu quero ler a tua situação. Como foi a tua experiência? Que conselho você me dá? Que troca a gente pode estar fazendo? E eu desejo uma semana linda para todos. Fiquem com Deus. Um beijo enorme e até a próxima semana.